dia, meus queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês nesta manhã de sábado, e o dia em que nós nos reunimos para adorar o Senhor. Não de forma repetitiva, como muitos falam, eu sei que em nossos lares, mas não importa. Nós temos que adorar o nosso Criador. Que Deus possa ajudar você nesta manhã e fortalecer a fé cada dia que passa. Antes de mais nada, vamos curvar nossas frontes, onde você está, feche os seus olhos e iremos ter uma palavra de oração ao nosso Deus. Querido Deus e Santo Pai que está nos céus, como é bom estar mais uma vez na Tua presença. Queremos agradecer pela vida, pela saúde, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Transforma a nossa vida, nos fortaleça na fé, nos ajude, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vocês. Como é que passamos a semana? Como é que vocês passaram a semana? Importante que não leve-se em conta se bom ou ruim. O mais importante é que possamos estar na presença de Deus. Que Deus possa nos fortalecer cada dia, fortalecer a nossa fé. E nós queremos mandar um abraço especial para todos aqueles que estão nos acompanhando, têm nos acompanhado nesses sábados, nesses dias de live, não somente no sábado, como outros dias da semana. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos, neste momento, antes de mandar os nossos abraços, lembrarmos do nosso manual, como interpretar as Escrituras. Meus queridos, lembrem-se de uma coisa, lembrem-se que nem tudo nós vamos entender aqui nessa terra. Quando a gente abre a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 29, é facinho, 29. O que é que diz lá? As coisas reveladas são para nós, as coisas que não são reveladas são para Deus. Então, meu querido, a minha querida, se tem coisa que você ainda não está entendendo e ainda não encontrou uma explicação, relaxe. O que você precisa saber para a salvação, o que você precisa saber para ficar próximo a Deus, está escrito na Bíblia. Então, às vezes tem gente que quer saber tudo. Vou dar um exemplo: o sexo dos anjos, mas não vai resolver nada. Eu quero saber quando, o dia da volta de Jesus. Meu querido, minha querida, não está revelado. Se fosse para nós sabermos, estaria escrito na palavra de Deus. Então, a gente não tem que ficar especulando essas coisas. Nós temos que saber que está próximo, bem próximo. E que eu, como filho de Deus, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar me preparando cada dia. E essa preparação seja de tal maneira que ela seja o suficiente para aquele dia. Pronto, eu estou pronto. Mas amanhã, o que ficou pronto ontem já não serve. Então é mais um dia na caminhada para você ficar mais pronto ainda. Então, o ficar pronto, o estar preparado, resolve para cada dia. Mas não resolve para o dia seguinte. Claro, o dia de amanhã não nos pertence. Se não estivermos vivos, estamos preparados. Se não, se estivermos vivos, se não estivermos vivos, se estivermos vivos, mais um dia de preparação para a ida da Canaã celestial. Então, é importante nós sabermos disso. É importante nós estarmos atentos para todas essas coisas. Então temos o dia e a hora vai acontecer. Nós temos que estar preparados e se preparando. Parece até um conflito, uma contradição, uma dualidade. Preparados e se preparando. Justamente é mesmo aqui, é que nem a alimentação. O que você se alimenta hoje serve para amanhã. Ou seja, você vai chegar amanhã e dizer: não, hoje eu não preciso comer porque eu me alimentei ontem.
Não serve. Cada dia você tem que se alimentar. É a mesma coisa a palavra de Deus, a mesma coisa a salvação, a mesma coisa a nossa comunhão. Ela serve para o dia, e cada dia a gente tem que buscar mais e mais, até chegar ao dia perfeito. Vamos passar agora para o nosso manual. E antes de nós iniciarmos, como sempre fazemos, mais uma vez eu vou convidar a vocês para fechar os nossos olhos, para fechar os seus olhos. Vamos fechar nossos olhos e termos mais uma palavra dirigida até o nosso Deus. Querido Deus e Santo Pai, como é bom e como é importante nós estarmos aqui na Tua presença. Pedimos agora que venhas abençoar esses momentos em que iremos recapitular o estudo feito durante esta semana. Nos abençoe e nos ilumine com a presença do Espírito Santo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus queridos. Somente pelas Escrituras é o tema dessa semana. Ou seja, foi o tema dessa semana que termina hoje. Ou simplesmente sola Escritura. Sola Escritura. Ou seja, é o termo latim para dizer somente pelas Escrituras. Então, é justamente o termo usado, foi a bandeira da reforma. Somente Escrituras. Certo? Ao pé da letra, somente as Escrituras, sola Escritura, ou seja, elevou a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras sagradas, como um único padrão de fonte decisiva teológica. O que significa isso? Tem dúvidas? Não sabe para que caminho você deve ir? É o que diz a Bíblia. Nada mais além, nada menos aquém. Nem mais, nem menos, é o que diz a Bíblia. Se você for analisar essa declaração nos nossos dias, em que o pós-modernismo está dominando, principalmente nos grandes lugares, os chamados pensadores, os chamados cultos, eu não vou dizer todos, mas na sua maioria, vão dizer que isso é um pensamento bitolado. Me permitam, desculpem usar a comparação, é que nem um burro que coloca uma viseira e só olha numa direção. Mas, como diz a palavra de Deus, as coisas sábias deste mundo são as coisas loucas para Deus, e vice-versa. Então, meu querido ou minha querida, não adianta. Quer dizer, nós não somos bitolados porque tomamos a decisão de seguir a palavra de Deus, de medir nossa vida pela palavra de Deus. Então somos chamados bitolados, de presos, sem espaço para se movimentar. Mas nós temos a liberdade de optar pelo estudo da palavra de Deus. A liberdade. Será que essas pessoas que nos acusam disso têm a liberdade de deixar o que elas aprendem ou aprenderam e vir para a palavra de Deus? Será? Claro que não depende de nós. Nós temos que falar, pregar, dizer com domínio próprio, com cautela, mas o trabalho de conversão é do Espírito Santo. Mas vamos lá, vamos ler o verso, porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, a mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é para discernir os pensamentos e propósitos de coração. Interessante como Paulo faz a comparação do que é a palavra de Deus. Uma espada, e ela não só corta de um lado, ela corta dos 2 lados e penetra profundamente. Olha,
quando ele relata aqui, ele faz questão de dizer, discernir o que? Vai até a medula, até o mais profundo aqui do nosso organismo, e é apta para discernir pensamentos. Entenderam? Então, meus queridos, ou seja, quando existe a tradição, a fé, a cultura que nós vimos na semana passada, né? Então, quando existe o quê? Uma dúvida, o que fazer, o que decidir, então, em assuntos de fé, as Escrituras são a autoridade final. Quando assunto de fé e discussão, assuntos de fé estão em discussão. Então, assunto de fé, por onde eu vou? Não, mas olha, Jesus não vai voltar, porque se nós olharmos as condições dos planetas, nós vemos a condição do universo, não é possível. Meu querido, minha querida, Jesus disse que ia voltar. Os estudiosos podem achar uma outra coisa, a gente não tem que discutir isso. Se você aí, não, mas agora eu vou aceitar o que esses filósofos falam, você pode duvidar da palavra de Deus, mas ela vai acontecer. Interessante que às vezes a gente fala de certos alimentos, né? E um dia a gente viu o noticiário daquele alimento que a gente não faz uso, e aí o que é que acontece? Aí nós vimos no telejornal, a ciência descobriu que o consumo de tal coisa é benéfico à nossa saúde. Mas o assim diz o Senhor disse diferente. Mas a ciência provou, mas o assim do Senhor disse outra coisa. Eu conheço pessoas, inclusive em nossa igreja, se não estiver embasado em fatos científicos, eu não acredito. E aí? E quando a palavra de Deus contradiz os fatos científicos, aonde você vai ficar? Não, mas as pessoas vão dizer que eu não sou entendido. E aí? É por isso que é sola Escritura. É somente pelas Escrituras. Aqui está o padrão elevado moral, meus queridos. E outra coisa importante, que essa parte eu estou me gastando um pouquinho mais hoje na parte introdutória. A Bíblia, os escritores da Bíblia, eles se deram a uma importância histórico-gramatical, certo? Da Bíblia. Então, que levava a sério o significado do texto bíblico. Vou dar um exemplo aqui. Por que isso? O que é que significa isso? Algumas coisas a gente tem que levar em conta. Vou dar um exemplo claro. Eu já citei isso em vários lugares, em casamentos. Naquela passagem de São João capítulo 2, nas bodas de Caná, em que quando acaba o vinho, Maria, mãe de Jesus, chega para Jesus e diz: acabou, eles não têm mais vinho. E aí Jesus diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Se nós analisarmos isso sob a ótica ocidental, o contexto que nós vivemos e no atual, na atualidade, nós vamos dizer: puxa vida, Jesus foi mal educado, foi desrespeitoso com sua mãe. Mas aí, se a gente vai buscar o contexto histórico, gramatical daquela época, histórico e gramatical, a palavra mulher, como Jesus usou e como era usada naquela época, naquela localidade, era um tratamento carinhoso. Alguns podem dizer: mas eu não aceito isso. Por isso que a palavra de Deus, você tem que levar em conta o contexto histórico, a história do lugar, certo? O contexto gramatical, o que ela foi falada. Então, pastor, então aquilo ali é histórico gramatical, então só se refere àquele lugar. De forma alguma. Aí a gente entra no aspecto espiritual. Apesar da mensagem primariamente ser dada naquele momento, ela transcende as barreiras do tempo e do espaço e chega até os nossos dias. A mensagem é para nós. Vamos lá. Jesus disse em São Mateus 11: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Não, aquilo ali foi para aquela época. Se você for a Jesus hoje, Ele não vai te aliviar se você estiver cansado, Ele não vai te consolar. Aí é que está. Então a mensagem chega até os nossos dias. E não tem essa de um pedaço ou outro pedaço, não, é tudo. Mesmo aquilo que já se cumpriu, como a lei cerimonial, mas ela ainda tem lições para os nossos dias. Nós devemos entender isso, tá certo? Então, resumindo a parte introdutória, sendo nós protestantes, então não importa, devemos manter a Bíblia como autoridade suprema. Então, é a Bíblia e somente a Bíblia. As Escrituras, a parte do domingo, né, como norma dominante, né, nos primórdios da nossa igreja, ou melhor, desde o início da nossa igreja, do movimento adventista do sétimo dia, tem se considerado o povo adventista como o povo da Bíblia, o povo da lei. Às vezes, quando evangélicos me permitem, se tem alguém assistindo de outras denominações, dizem assim: o adventista só vive pela lei. Ele está dizendo alguma mentira? A gente exalta a lei, porque a lei é o reflexo do caráter de Deus, a lei dos 10 mandamentos, e Ele que mandou a gente obedecer a lei, ou não. Então, se Ele disser que a gente é o povo da lei, somos mesmo. Vocês são salvos pela lei. Não, aí você errou, aí você está desconhecendo. Você precisa estudar mais um pouco sobre a nossa história. Nós somos salvos pela graça, é o que diz o quê? A palavra de Deus. Não tem outro caminho, certo? Então, agora, e é conhecido o povo do livro, não o povo da lei, mas o povo do livro, porque são cristãos que creem na Bíblia. Irmãos, nós temos que não somente dizer que cremos, mas devemos o quê? Usar. Como é que nós dizemos que cremos em algo que nós não sabemos o que está escrito? Quantas pessoas a gente vê muito tempo de igreja, certo? E a Bíblia, ela é o objeto que lhe acompanha para os cultos, certo? Mas o que é que acontece? Mas alguém diz: mas tal passagem, ela não quer dizer isso. Você foi lá estudar, você nunca abriu a Bíblia, você nunca meditou, então você tem que ver isso aí. Então, meus queridos, então é importante isso. O princípio só a Escritura tinha o objetivo de proteger a Bíblia, as Escrituras, a autoridade dela, a dependência dela, a sua interpretação, certo? A igreja, para elaborar algo, dependia da palavra de Deus, e não a palavra de Deus dependia da igreja. Como assim? Naquela época, a igreja, ela se arrogava de dizer que ela que tinha condições de interpretar as Sagradas Escrituras. Irmãos, nós estudamos a Bíblia, certo? Por exemplo, nós estamos falando aqui sobre a palavra de Deus. Não, mas o senhor está dando interpretação. Não, a gente vê o que a Bíblia diz. Não é o que eu acho, não é o que diz que tem que ser feito, mas é que diz, assim diz o Senhor, certo? Vamos estudar a palavra de Deus. Então, até um sermão, você está pregando, falando, compartilhando a palavra, mas você diz o quê? Então, vamos hoje meditar no seguinte texto. Aí a gente lê um texto, então, baseado naquele texto, nós vamos desenvolver a pregação, mas segundo o que está escrito. Eu não posso falar o que não está escrito, eu não posso falar o que eu acho, o que imagino, certo? Não existe padrão de interpretação que viesse fora da Bíblia. Meus queridos, nós vemos aqui a primeira pergunta, né? Paulo disse que não devemos ultrapassar o que está escrito, porque esse ponto é crucial para a nossa fé. Eu já falamos no início, nem mais, nem menos. Aliás, se você observar no último capítulo da Bíblia, que é o Apocalipse 22,
Olhe lá o que fala de acréscimo ou decréscimo do que está escrito. Leia lá nos últimos versos o que é que João, né, inspirado pelo Espírito Santo, fala ali. Se você acrescentar, Jesus, quando veio à terra, não veio acrescentar nada e nem tirar. Jesus veio o que? Para cumprir. Interessante que eu já vi pessoas dizendo assim: não, mas Jesus veio cumprir a lei, porque é o seguinte: ele cumpriu, então ninguém precisa mais cumprir mais nada. Meus queridos, isso aí é forçar o texto. Ele veio o que? Cumprir, ele veio fazer o que todo mundo estava fazendo, o que Deus queria que todo mundo fizesse. Se ele, Filho de Deus, veio cumprir o que Deus mandou, quem somos nós para dizer que não vamos fazer? Certo? Então, vamos continuar. Meu querido, me permita aqui, como é o manual, e a gente está aqui, vamos assim dizer, de certa forma, interagindo dentro da nossa possibilidade, né? Então, de vez em quando a gente tem que ler recordar alguns termos da palavra de Deus. Olha, não ultrapassar o que está escrito não exclui ideias de outros campos de estudo, como arqueologia bíblica ou história. Olha, arqueologia bíblica e história, ela serve quando ela comprova a palavra de Deus, e ela comprova a palavra de Deus, certo? Então, se acha algum escrito, olha os escritos de Qumran, encontrados no Mar Morto, na década de 40 do século passado, certo? Estão lá no museu, ali são fragmentos de textos das escrituras sagradas, que foram preservados com mais de 1000 anos, e ali mostra o que está escrito, comprova, quer dizer, está de acordo, o texto de hoje está de acordo com aquilo que está escrito, mostrando que a Bíblia não sofreu mudanças. É bem verdade que tem algumas versões aí, nós devemos tomar cuidado, que o pessoal força a mudança, ele faz a sua versão, mas não é caso das oficiais, ok? Então, meus queridos, às vezes a gente precisa, para fundamentar aquilo que nós estamos pregando, que está escrito na palavra, a gente precisa usar outras fontes, certo? Para reforçar aquilo que nós já sabemos, né? Outros campos podem lançar luz sobre os aspectos bíblicos, sobre o contexto de passagem bíblica. Não auxilia também o auxílio de outros recursos de interpretação, como léxicos, dicionário. O léxico é tipo um dicionário gramatical do grego, porque o Novo Testamento ele foi escrito originalmente no grego, certo? Mesma coisa com respeito ao hebraico. Dicionários, para a gente entender alguma palavra, concordância, para a gente buscar tal passagem, ela aparece de forma semelhante, está naquela outro lugar, então ela ajuda. E outros livros e comentários. Irmãos, no entanto, a interpretação correta da Bíblia, o texto das Escrituras, tem prioridade sobre todos os aspectos da ciência e auxílios secundários, certo? Então, ao ponto de vista, eu já vi pessoas dizendo, está assim, mas eu acho que é dessa maneira, eu acho que é dessa forma. Então, não precisa fazer isso, tá ok? Não devemos ultrapassar nem contrariar o que está escrito na Bíblia. O verdadeiro cristianismo e a pregação conveniente do Evangelho depende de um firme compromisso com a autoridade das Escrituras. Então, meus queridos, está aí, e vamos pular ou continuar dando sequência, né? Para a parte de segunda-feira, a unidade das Escrituras, certo? Vamos sempre lembrando que o autor das Escrituras é Deus, certo? Homens escreveram sobre orientação, sobre o mandato de Deus. E devemos entender isso. Então, tudo está em harmonia, é uma unidade básica. Isso aí nós já falamos no início, né?
Então, meus queridos, aqui nós vemos o que? Paulo, na segunda pergunta, Paulo falando que porque que a unidade da Bíblia é tão importante, né? Tão importante para a nossa crença, porque nós podemos fundamentar, não importa o tempo que ela foi escrita, o período que levou, isso mostra que ela não há uma dissonância, certo? Existe o que? Uma harmonia entre as suas partes. Então significa que nós podemos, dessa forma, apresentar como argumento que só algo divino. Não adianta. Livros que são escritos, eles se deterioram com o tempo, pensamentos são atualizados, nós já falamos isso, mas a Escritura não, ela mantém um padrão fiel. Então, as Escrituras só é a única que pode funcionar com o seu próprio intérprete. Então, outra coisa, a Escritura, ela define, ela distingue a heresia, o erro. Então, irmão, nós devemos tomar cuidado nisso aí. O Novo Testamento nós já vimos também que ele não contém uma nova religião, ele veio para manter a unidade com o Antigo Testamento, certo? Então tem uma relação recíproca. Então já falamos isso em ocasiões passadas. A clareza da Escritura, certo? Vamos aqui a pergunta número 3, 30 segundos para você interagir. Se você não está sozinho, está com alguém em sua casa, aí tem as passagens aqui, você não vai ler as passagens, você já deve ter lido durante a semana, o que a repetida referência de Jesus às Escrituras sugere em relação à clareza de sua mensagem. Assinale a sua alternativa correta. 30 segundos para você. E aí, já sabe? Vamos lá. Pergunta: qual é a alternativa correta? Que elas não são claras à nossa compreensão. Falso. Que elas são claras ao nosso entendimento. Então, meus queridos, a Escritura ela é clara. Só um pequeno detalhe. Vamos supor que tem um ponto, isso é natural, que você não entenda na Escritura. Principalmente se você está começando. Não se desespere. Porque tem gente, mas eu não entendo o que está escrito. Você já leu toda a Bíblia? Livros históricos dá para se entender tranquilamente. Mas isso aqui, essa palavra, não se preocupe, marque, escreva em algum lugar e busque, pesquise. A Bíblia é para ser pesquisada, pergunte, certo? Isso é muito importante. Tem gente que desiste fácil. É por isso aquilo que nós falamos na parte do domingo, contexto histórico-gramatical, certo? A Bíblia ela é suficiente clara para quem ensina. A Bíblia é tão clara que pode ser entendida tanto por criança como adulto. Então, essa história de dizer que eu não entendo porque eu não sou estudado, eu não sou culto, não cola com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é para os simples e para os cultos, para os entendidos. Então, o mais simples ele entende, até que não sabe ler. Eu conheci na minha vida de pastor, logo no início do meu ministério, eu conheci 2 irmãos de igreja e irmãos consanguíneos, cegos, e nem por isso a fé dele diminuiu. Eu visitei ele algumas vezes, era um grupinho, eu visitei eles algumas vezes, o Roberto e o Antonino, muito tempo atrás, e a neta de uma irmã estudava a lição com eles, e eu nunca vi nenhum deles reclamando. Agora tem gente que sabe ler, que tem disponibilidade de ler, que é perfeito com sua visão, e não estuda. Vamos refletir sobre isso. Vamos aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá. Então, meus queridos, não precisamos de nenhum magistério eclesiástico, certo?
os ensinos fundamentais podem ser compreendidos por todo cristão. Não é à toa que a Bíblia está falando em 1 Pedro ou 2 Pedro, uma fugida agora rapidinho da memória, mas ali fala do sacerdócio de todos os santos. Sacerdócio de todos os santos. Eu marquei aqui uma parte muito importante, como se diz, falando sobre a clareza da Bíblia. Diz, em vez disso, a clareza da Bíblia diz respeito à linguagem, sentido das escrituras, pois há uma verdade definida, pretendida pelos escritores bíblicos, em vez de múltiplos significados subjetivos e incontrolados no texto bíblico. Meus, tem pessoas que, baseado nisso, tem pessoas que querem forçar o texto bíblico. Forçar. Ela pensa de uma maneira e ela vai lá e diz que aquilo ali reforça o que ela pensa. Meu querido, meu querido, só lembrando uma coisa: quando você tiver dúvida de um texto, certo? Um versículo separado, vá para o contexto. Que é o contexto? Leia o que está antes e o que está depois. Não faça isso de não, vá o que está antes e depois. Se não entendeu ainda, leia o capítulo anterior e o capítulo depois, certo? Você vai entender. E se você não entender, em algum momento você vai ser esclarecido, tá certo? Então não se esqueça disso. Contudo, as escrituras são suficientemente claras acerca das coisas que realmente precisamos conhecer e entender, especialmente em relação à questão da salvação. Entenderam agora? Ou seja, aqui que nós precisamos saber mesmo de fato, para a nossa salvação, volta de Jesus, o que eu devo fazer, não tem dificuldade. Se alguém disser, não ficou claro, não tem dificuldade. Ok? Parte quarta-feira, as escrituras interpretam as escrituras, certo? Então, ela é que pode funcionar como seu próprio intérprete. Quantas passagens que você vê, ela te joga para um adiante. E aquela ali explica essa de cá. Olha Daniel, que nós estudamos no trimestre passado. Então Daniel não entendeu a visão do capítulo 8. Quando chegou mais adiante, não sabemos quanto tempo depois, alguns meses depois, Daniel veio entender aquilo que foi aquela visão do capítulo 8. Então vocês vejam como são as coisas, tá? A escritura, ela se interpreta por si só. Por exemplo, eu marquei aqui, às vezes tem pessoas que eu já falei, né, várias passagens para comprovar a nossa opinião. Então devemos levar o texto de cada passagem. Vou citar aqui uma passagem, está em Colossenses 1,15. Lá está escrito que Cristo é o primogênito de toda a criação. Aí alguns que creem na eternidade de Cristo só para frente, não creem para trás. Ou seja, alguns dizem assim: não, Jesus Cristo foi criado, ele teve princípio, baseado nessa passagem. Bom, porque ele foi primogênito da criação, ele foi a primeira criatura, a primeira pessoa, vamos assim dizer, a ser criado. Tá bom, aí a pessoa vai não, está aqui e pronto, eu creio assim, um exemplo. Mas aí, se você continuar lendo, você vai cair no verso 19 do mesmo capítulo Colossenses, que diz o quê? Que Cristo é o primogênito dos mortos. E agora, como é que ficou? Quem foi o primeiro homem morto aqui na terra? Abel, certo? Então, como é que Cristo é o primogênito dos mortos? Meu querido, minha querida, aqui, ó, a gente pode desenvolver isso em algum momento, depois a gente passa isso para você. Cristo é o primogênito da criação, Cristo é o primogênito dos mortos. Isso aqui não está dizendo que, aqui está dizendo que ele tem a primazia, ele tem a primazia da criação, ou seja, a criação depende dele. Então ele é o primeiro, e no sentido de ser o que tem controle de toda a criação. A mesma coisa é o primogênito dos mortos, não foi o primeiro a morrer, mas ele tem controle da morte, certo? Da morte, ok? Então textos devem ser comparados um com o outro, certo? Então, por isso que quando nós vamos estudar a Bíblia, nós devemos antes orar para que Deus nos oriente, que o Espírito Santo nos dê a direção, coisa desse tipo. Nós temos que fazer assim.
Então, meus queridos, não se esqueçam de fazer assim. Uma outra coisa, ao pensar em uma doutrina como o estado dos mortos, concentrar-se em poucas passagens escolhidas poderiam levar ao erro. Por que é importante ler o estudo da Bíblia sobre o assunto para entender melhor o que ensina? Isso é uma outra questão, porque a Bíblia fala que alma, em passagem que fala lá, que a alma dos decapitados estão clamando. Então o pessoal leva para a imortalidade da alma, mas não. Se a gente olha em outras passagens, quando Deus criou o homem e a mulher, e Deus lhe pôs nas narinas o fôlego divino, e o homem passou a ser alma vivente. Então, nós não vamos poder entrar nesses todos os detalhes, mas eu quero dizer que a Bíblia por si só, ela se explica. Vamos adiantar um pouco, meus queridos, porque o nosso tempo já está findando, praticamente já findou. Eu queria só dar uma passada na parte da quinta-feira. Fala a Sola Escritura e Ellen White. Eu vou dar um resumo aqui, e inclusive vale a pena vocês darem uma olhada na parte de quinta-feira, que muita gente nos acusa de dizer que nós colocamos Ellen White acima das Escrituras. Eu vou até pedir um pouco para poder ultrapassar o tempo. Então, para ela, em primeiro lugar, para Ellen White, mesmo sendo uma leitura superficial, a Bíblia era fundamental e central em todo o seu pensamento e teologia. Certo? Ela, várias vezes, repetidamente, ela confirmou a Bíblia e a autoridade superior. Entenderam? Não é que, então, os escritos de Ellen White não substituem a palavra de Deus. Certo? Então, ela esclarece algumas coisas que não estão, que a gente precisa ir um pouco mais adiante. Outra coisa que está aqui, em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 605, diz aqui, vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se tivessem feito da Bíblia o objeto dos seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não teriam necessitado dos testemunhos. Ela está falando de quê ali, meus queridos? Outra coisa, os escritos de Ellen White, eles compartilham o mesmo tipo de inspiração dos escritores bíblicos, mas tem uma função diferente da Bíblia. Os escritos de Ellen White não são um acréscimo às Escrituras, mas estão sujeitos à palavra de Deus. Ok? Agora, deixa eu falar aqui rapidinho também. Vocês já ouviram aí uma versão da Bíblia, Bíblia White. Esta versão é uma versão feita, né? É a Bíblia e notas com textos de Ellen White, mas só para reforçar aquilo que as pessoas que escreveram aqui, que editaram essa versão, querem reforçar a sua ideia. Não tem o selo de aprovação da nossa organização, deixando bem claro, não tem. Então, meus queridos, Ellen White não são um acréscimo às Escrituras, mas estão sujeitos à palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Agora, tem coisas que estão lá escritas, mas lá está dizendo assim: se a gente tivesse mais determinação e fé de escutar, mas eu já vi gente falando sobre a bebida alcoólica. Não, mas ali está falando da embriaguez. Mas que coisa, né? Então, vai estudar mais a Bíblia, a gente vai chegar à conclusão que não é só embriaguez. Nós não devemos tocar no álcool. Abacuque fala isso. Ok? Mas nós não vamos mais adiante. É só alguns exemplos para nós falarmos. Ok? E sexta-feira devemos pesquisar suas páginas, não em busca de provas para manter nossas opiniões, mas saber o que Deus diz. Eu estudo a Bíblia. Senhor, o que é que tu queres de mim? Não, eu vou aqui dar uma pesquisada para ver
para derrubar aquele. Tem gente que vem para a igreja para quê? Eu vou para a igreja para escutar a palavra de Deus, certo? Temos que obedecer a tudo que a palavra de Deus ordena. O estudo da Bíblia exige nosso mais dedicado esforço e perseverante meditação. E, finalmente, como diz Ellen White em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 33, enalteço a precisa palavra diante de vocês nesse dia. Não repitam o que eu declarei afirmando. A irmã White diz isso e a irmã White disse aquilo. Descubram o que o Senhor Deus de Israel diz e façam então o que ela ordena. Isso foi o que ela falou. Tá aqui. Ok, meus queridos? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, certo? Eu quero ver aqui as mãos, quero ver, não vou poder ver, né? Mas eu posso imaginar que quem concorda, quer colocar a Bíblia como a sua única regra de fé, colocar acima de todas as coisas. Então, levante suas mãos, que Deus nos abençoe. Fazer uma oração para o término deste primeiro momento. Querido Deus, Santo Pai, a nossa gratidão a Ti pelas bênçãos recebidas. Muito obrigado por esse momento que estamos recapitulando. Estivemos recapitulando a lição da escola sabatina. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo. Que Deus possa conceder o alimento espiritual de cada dia, assim como o pão de cada dia, apesar dos momentos que estamos passando. Mais uma vez, reforça a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. 11 horas nós nos veremos novamente com a graça de nosso Deus.